E hoje nós estamos num evento super importante da XP, um evento onde nós somos patrocinadores ouro desse evento. E esse evento é super importante porque ele é feito diretamente para assessores de investimento, rede de seguros, responsáveis pela venda do seguro de vida nos escritórios de investimento. A gente está muito feliz com muito conteúdo de seguros, de negócios, para enriquecer e vender cada vez mais negócios dentro dos escritórios. Para a gente, a parceria da XP com a MetLife é super importante, é uma parceria de mais de 7 anos, uma parceria onde tem crescido cada vez mais a venda do seguro de vida. E nós, como MetLife, a gente tem apresentado produtos, processos e negócios que façam sentido para esse balcão e para essa rede de escritórios. A gente está muito orgulhoso de estar aqui hoje e para a gente é uma parceria que só cresce.